Muito boa tarde para você. Estou de volta no ar o Tarobá Esporte. Hoje é terça-feira, hoje é dia 6 de janeiro. Bom ter a sua companhia. Deixo aqui o meu muito obrigado ao Bruno Rodrigo, a todos que cooperaram para manter o Tarobá Esporte no ar na minha ausência. Então venha conosco agora porque 2026 está só começando. Destaques do programa desta terça-feira. Gente, a bola já rola hoje pelo Campeonato Paranaense. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso. Copa São Paulo de Futebol Júnior, destaque para a goleada do Grêmio, goleada do Coritiba. Tem os Piás do Ninho em campo hoje. Hoje à tarde, o segundo jogo então do Cascavel na Copinha. Vamos mostrar gols, Copa Africana de Nações. Mas eu estava falando que eu estive ausente por alguns dias, mas eu fui conhecer algumas situações diferenciadas. Uma delas foi no dia 31 de dezembro, o último dia de 2025. Eu fui lá acompanhar de perto a tradição do jogo entre casados e solteiros na comunidade do Gramadinho, no interior de Cascavel. Confira. Memórias eternizadas e emolduradas nestes quadros. E uma galeria de troféus que é difícil de contar. Tudo isso comprova que o Gramadinho tem um dos times de futebol amador mais tradicionais de Cascavel. E na comunidade do interior do município, nas últimas 4 décadas, o ano termina da mesma forma, com o tradicional jogo dos casados contra os solteiros. A partida ocorre sempre na mesma data, dia 31 de dezembro, ou seja, a edição de 2025 foi realizada na manhã da última quarta-feira. O Delvo Zanata explica que a primeira edição ocorreu em 1986, logo após o Gramadinho ter sido campeão amador. Começou desde 1985, nós tínhamos um time muito bom na comunidade aqui, fomos campeão varziano. O campo era de terrão ainda. Daí nós paramos em 86, gramemos o campo de futebol. Daí na inauguração do campo de futebol de 86, começou casado com solteiro e até hoje continua ainda. Como se trata de um jogo festivo para encerrar o ano, não há um retrospecto. Mas eu perguntei ao Delvo, quem ganhou mais? É meio difícil responder que não tem nada escrito na história, né? Mas meio tá 50-50% mais ou menos. Foi o Gramadinho, é uma brincadeira. No tradicional jogo dos casados contra os solteiros, existe uma característica bem peculiar: a mudança de lado. Isso porque no passado, quem jogou no time dos solteiros, hoje defende os casados. No caso do Delvo, que já defendeu as duas equipes, desta vez ele foi o assistente do time de arbitragem. E reforça que o maior prêmio é a resenha depois da partida. Mas é a festa, brincadeira. O que vale é o sarro depois do jogo. É o sarro do jogo. Esse é o privilégio do jovem Guilherme Schmitz, o goleador do jogo entre casados e solteiros de 2025. Ele pode zoar os mais velhos. Nós deixamos eles sair ganhando aí para dar uma esperança para eles, e daí no final a gente virou o jogo e ganhamos. Faz 3, 4 anos que ele não ganha, eles já estão bravos com nós já. Guilherme marcou os 3 gols da vitória dos solteiros por 3-2. No primeiro, ele fez a jogada individual e concluiu por cima do goleiro Gabriel um belíssimo gol abrindo o placar do tradicional jogo. No segundo tempo, Guilherme fez o segundo de pênalti quando o time dos solteiros perdia por 2-1, ou seja, empatou a partida. E depois da cobrança de falta de Renan, Guilherme apareceu por trás da defesa dos casados e garantiu o gol da virada e da vitória dos solteiros, 3-2. O certo é que, no futuro, ele vai reforçar o time dos casados. Um caminho que o Maurício Zanata já fez. No passado, jogou para os solteiros e mudou de lado. Foi o autor dos 2 gols do time dos casados, mas não evitou a derrota por 3-2. O jeito é aguentar a zoeira dos adversários e aguardar a revanche no dia 31 de dezembro de 2026. Antigamente os casados eram um pouco melhor também, mas dava mais pareio, mas já faz uns 2, 3 anos e nós estamos só perdendo. Mas então agora desafio os solteiros para a revanche de 2026. 2026, vamos ver se nós ganhamos deles aí de volta e ver o que acontece. E eu estive lá. Fui convidado para reforçar o time dos casados. Que reforço! Joguei como goleiro por cerca de 15 minutos e pouco contribuí para o placar. Mas como o auge da partida e a resenha, não sofri gols. O importante mesmo foi participar dessa tradicional partida e celebrar com os amigos. Quem sabe um dia, daqui a muitos anos,
alguém vai olhar as fotos na parede e recordar de mais um épico jogo entre casados e solteiros. Jogo que se repete há quase 40 anos. Aí, jogo que ocorreu então no dia 31 de dezembro, último dia de 2025. Muito obrigado à comunidade Gramadinho pelo convite. Consegui colaborar muito com o jogo, mas enfim, comida boa, cervejinha gelada. Foi assim que nós terminamos o ano de 2025. Por enquanto, a vantagem então tem sido aí para o time dos solteiros, que foi o vencedor dos últimos embates. Do futebol amador, vamos para o futebol profissional, porque a bola já rola hoje. Campeonato Paranaense de 2026 inicia com uma partida. O jogo entre Independente São Joséense e Galo Maringá, essa partida vai ser hoje às 8 da noite lá na Arena da Baixada, em Curitiba, mando do Independente São Joséense. O Galo, que foi o campeão da segunda divisão, subiu então para a elite. Essas são imagens da final do ano passado, que foi uma decisão do interior entre o Operário de Ponta Grossa, o atual campeão, joga amanhã contra o Londrina, contra o Maringá. Maringá que fez 3 decisões nos últimos 4 anos. E o Campeonato Paranaense tem essa característica, dos confrontos dos times do interior contra os representantes da capital. Esse ano tem Atlético, tem Curitiba, tem o Andraus e o Independente São Joséense, que são equipes da região metropolitana de Curitiba, e as forças do interior. O Campeonato Paranaense desse ano tem um novo formato, tá, gente? Por conta da Copa do Mundo de 2026, o calendário brasileiro teve essa mudança. Então, o grupo A é formado por Cascavel, Atlético Paranaense, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Independente São Joséense. Grupo B, Andraus, Azures, Cianorte, Coritiba, Galo Maringá e o atual campeão Operário. Só que dessas chaves, os times do grupo A vão enfrentar as equipes do grupo B, com as pontuações sendo mantidas dentro das respectivas chaves. Os 4 primeiros colocados de cada grupo então avançam para o mata-mata do Campeonato Paranaense, ou seja, essa primeira fase vai ter 6 rodadas. O caminho do título vai ser agora de 12 partidas. Nas edições anteriores, o campeão, no caso o Operário, fez aí 17 jogos, então uma mudança no Campeonato Paranaense de 2026. Eu falei do Cascavel, que joga na quinta-feira contra o Azures, tem os Piás do Ninho em campo hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo do grupo 31 contra o Retrô de Pernambuco às 13h15 da tarde, imagem então da estreia do Cascavel, que fez 3-3 contra a equipe do Juventus no último sábado. Então hoje o jogo da segunda rodada, o Cascavel buscando a primeira vitória na Copinha. Tem também o jogo do Atlético, que joga hoje pelo grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois do intervalo, mais gols da Copinha para você. Estamos de volta com o Tarobá Esporte desta terça-feira e seguimos falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para as goleadas de Grêmio e Curitiba e a vitória na estreia do Palmeiras e também do Fluminense. Tem equipe comemorando a classificação antecipada para o mata-mata da Copa São Paulo. Uma delas é o Grêmio, que ontem atropelou o Galvez por 7-0. Foi a segunda vitória do tricolor gaúcho na competição. Com isso, o Grêmio lidera o grupo 2 com 6 pontos, mesma pontuação do Votuporanguense, que também está classificado. Os dois times se enfrentam na última rodada e disputam a liderança da chave. O Grêmio tem um dos melhores ataques da competição, com 10 gols marcados, e a defesa ainda não foi vazada. Mas goleada mesmo foi a do Curitiba. Depois de ter sido derrotado pela Ponte Preta na estreia, o time paranaense fez 9-0 sobre o Real de Roraima, a maior goleada da competição até agora. Mas com o placar do segundo jogo, o Coxa é dono do melhor ataque da Copinha, com 11 gols marcados. O Coritiba é o segundo colocado no grupo 14 com 3 pontos e ficou bem perto da vaga para a segunda fase. Na última rodada, enfrenta o Meia-Noite. Nessa chave, quem garantiu a presença no mata-mata foi a Ponte Preta, que fez 2-0 sobre o Meia-Noite e lidera com 6 pontos. A Macaca precisa de mais um empate na última rodada para confirmar a primeira posição no grupo. Outro time paulista matematicamente classificado para a segunda fase é o Mirassol, líder do grupo 4 com 6 pontos. Ontem, o Mirassol conquistou a segunda vitória e levou a melhor sobre o Linense por 1-0 no duelo paulista. A goleada do Palmeiras foi um pouco mais modesta. De qualquer forma, os garotos do Verdão fizeram 4-0 no Monte Roraima. Jogo duro. Foi a estreia do Palmeiras na Copinha e o time lidera o grupo 27 com 3 pontos. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o Batalhão. Quem também estreou na Copinha ontem foi o Fluminense, e estreou com vitória. O tricolor das Laranjeiras fez 2-0 sobre o Água Santa de São Paulo. Com isso, é o primeiro colocado no grupo 25 com os mesmos 3 pontos do Brasiliense.
As duas equipes se enfrentam na próxima rodada num confronto direto pela classificação. Agora a Copa Africana de Nações, Nigéria e Egito estão garantidas na fase de quartas de final. Ontem a Nigéria encarou Moçambique pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações e passeou. Lukman fez 1-0 e Osimhen o segundo na sequência. Na volta do intervalo, Osimhen só teve o trabalho de empurrar para a rede. E Adams fechou a conta. Pode ser a chance do quarto! Mas mesmo com a vitória, o clima não foi dos melhores. Isso porque Osimhen ficou na bronca com Lukman por não receber a bola, deixou bem clara a irritação e pediu para sair de campo. Já o Egito não teve a mesma tranquilidade da Nigéria. Os faraós só foram abrir o placar no segundo tempo, com a Teia. E viram Benin empatar com o Dossou. Na prorrogação, Ibrahim recolocou o Egito à frente. E Salah assegurou a vaga da equipe nas quartas de final. Mohamed Salah, dando números finais da partida das oitavas, despachando o Benin para casa. Hoje vão ser definidos os dois últimos classificados para a fase de quartas de final e você confere agora, ao vivo, Copa Africana de Nações, o jogo entre Argélia e República Democrática do Congo aqui na telinha da TV Tarobá Band. Uma ótima tarde para você, amanhã eu volto, 12h45.